Olá, tudo bom? Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre por que estudar. Há algum tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, alguns grandes empresários começaram a teorizar sobre a não necessidade de uma faculdade para que você fosse uma pessoa de sucesso de negócios. É claro que isso veio numa ideia, numa ideologia muito errônea na questão da construção do conhecimento, porém influenciou muitas pessoas a abandonar a ideia do nível superior aqui no Brasil, buscando a questão do sucesso financeiro, aonde aqueles cursos pequenos de como ficar rico, de como conseguir prosperidades financeiras, se emancipassem. Um pouco antes, lá pela década de 60, 70, 80, fazer, o nível superior, cursar um nível superior, já era de uma corrente totalmente contrária, já era de uma corrente totalmente onde a formação superior, o estudo lhe garantiria tranquilidade na vida, uma profissão, condição de você conseguir seus bens. Então, o que a gente observa é que o estudo ele foi por um tempo muito requerido na questão da ordem. Houve uma abertura de ensino superior e de ensino da pós-graduação no Brasil, de acesso. Depois da internet, essa questão do acesso ao conhecimento, acesso ao nível superior, aumentou ainda mais, assustadoramente, depois do ano de 2005, e agora nós estamos passando por um momento muito crítico na ordem do conhecimento. Porque se por um lado só o título não garante que você tenha essa estabilidade, esse sucesso financeiro, por outro lado, também já se começou a emancipar a ideia de que é necessário o estudo. Mas a reflexão que eu quero trazer para você aqui é muito mais profunda do que título, do que graduação, título de formado, título de mestre, doutor, pós-graduado, porque enquanto títulos que fornecem essa ideia de que o indivíduo tem aquele conhecimento, o que eu quero trabalhar com você aqui hoje é a necessidade e a conscientização da importância do estudar no sentido de conhecimento, de adesão de conhecimento, se distanciando um pouco da ideia do título em si. A gente fala bastante nos títulos aqui, principalmente no âmbito da pós-graduação, mestrado e doutorado stricto sensu, que é a área onde a gente trabalha com maior número de pesquisa, que é a área onde a gente inclina a formação superior, porque o curso de mestrado e o curso de doutorado, ele tem esse viés, do academicismo. Porém, como eu já falei, vamos tentar distanciar um pouquinho, tá? E vamos pensar na questão de conhecimento. A pauta de hoje, Por que estudar, ela traz pra gente justamente esse espaço pra gente discutir, pra gente refletir o que de fato nós estamos fazendo com relação à adesão do conhecimento acima do título. E isso acima do título é uma coisa que eu gostaria que você deixasse seu comentário depois sobre suas percepções aqui dessa questão do conhecimento, dessa questão de conhecimento vezes título enquanto papel, na questão de sociedade, na questão das profissões. E eu gostaria mesmo que no final desse vídeo você contribuísse, compartilhasse com a gente aqui sobre sua experiência. Eu tenho conversado com algumas pessoas, alguns amigos, não só da academia, mas também de mercado, e todos eles reclamam, principalmente quem está na posição de liderança, da dificuldade hoje de se encontrar profissionais ou pessoas que consigam realmente pensar com profundidade, que tenham conhecimento de fato. Muitas vezes as pessoas elas vão atrás de títulos sem ter o conhecimento do que aquele título deveria proporcionar, trazendo uma sociedade cada vez mais desigual no sentido de conhecimento. E numa vez que você precisa de pessoas que sejam seres pensantes, há uma disparidade entre o saber e o título. Por que você deve estudar, então? O estudo, a adesão do conhecimento, enquanto adesão do conhecimento, é
muito mais profundo do que título. Como a gente já está colocando aqui para você, hoje em dia uma das coisas mais fáceis de se conseguir é título. Não diria isso antes dos anos 2000, quando eu comecei a minha jornada acadêmica, na década ainda de 80, era extremamente difícil estudar, extremamente difícil conciliar o estudo com o mundo normal, né? Eu precisava trabalhar, extremamente difícil o acesso à informação no sentido de livros, de apostilas, de TCCs. A gente se pautava muito nas monografias que ficavam disponíveis nas bibliotecas, porque nós não tínhamos acesso ao conhecimento. Hoje em dia, não. Hoje em dia, cursar o ensino médio ele é extremamente fácil e acessível, até para aquelas pessoas que tiveram outros caminhos na vida que não foram possíveis, mas você consegue fazer isso em 1, 2 anos. Fazer uma graduação, você tem cursos hoje em quase todas as áreas, online, por preços bem acessíveis, aonde você consegue pagar independente da profissão, curso de 99, curso de 129, são cursos que você consegue pagar, tem cursos menos de 10% de um salário mínimo e pós-graduação também ofertadas, mestrado, doutorado, caminhos para você fazer, mas como eu falei, isso nós estamos falando de título. Agora, enquanto estudo de aprendizado, a gente acaba tendo um mercado desigual, de difícil mensuração entre o saber e o título. Muitas vezes a gente pode sentir uma movimentação até de certo preconceito institucional, porque acredita-se que determinadas instituições exigem menos, então, portanto, aquela pessoa, embora tenha o título, ela vai ter menos conhecimento, e nem sempre isso é verdade, mas isso principalmente está na ideia, na conscientização do sujeito. Sujeito eu, sujeito você, sujeito as pessoas que a gente conhece, entre titulação e conhecimento. O estudo, enquanto adesão de conhecimento, ele se dá no âmbito diário, ele se dá na capacidade do sujeito olhar ao seu redor, compreender o mundo ao seu redor e estar o tempo todo inclinado, com a cabeça aberta, inclinado a buscar esse conhecimento, inclinado realmente a pertencer ao mundo de reflexão. Uma das maiores afirmações que nós acadêmicos temos e infelizmente são as que mais a gente ouve crítica quando a gente fala aqui no canal, e aí tá engraçado, né, porque o pessoal que edita fala, nossa, na hora que você fala isso, professor, eu sei que vai vir encrenca, que é a afirmação de que não existe uma verdade absoluta. E por que não existe uma verdade absoluta? Porque o pesquisador, na hora que ele está se colocando a conhecer, na hora que ele está se colocando como sujeito que aprende, é como se a cabeça tivesse o tempo todo aberta para novas possibilidades. A pessoa que estuda, a pessoa que tem o pensamento crítico, a pessoa que tem a humildade de saber que é impossível conhecer tudo, está disposta todo o tempo a rever suas atitudes, suas ações e seus pensamentos, a compreender o modelo social, o modelo comportamental, o modelo da física, da química. O tempo todo você não vê nenhum cientista falando, isso funciona assim. Muito pelo contrário, nós temos nesse momento cientistas e pesquisadores, estudiosos, intelectuais do mundo inteiro revendo teorias para ver, para compreender se faltou ou não alguma coisa dentro desse modelo que possa ser melhorada ou ainda ser refutada para construir novos caminhos. O estudo, a capacidade do sujeito no sentido de inclinar-se ao estudo, ele parte justamente desse pressuposto, dessa humildade de que não se conhece tudo, de que tudo é possível de melhorias e compreensões. Por isso, não existiria, então, a verdade absoluta, porque enquanto sujeitos, nós não conseguimos responder todas as questões. Nós temos que partir de pressupostos e compreender a todo momento essa questão da modificação de tudo que nos cerca. Por isso, a importância do estudo. Na vida, nós, como seres humanos, vamos adquirindo novas sinapses e vamos compreendendo o mundo que nos cerca na medida que nós nos colocamos a estudar, na medida em que
nós nos colocamos a ter um pensamento crítico, na medida que nós nos colocamos, e não crítico de chato, tá, gente? Fazer um aspas aqui, porque a gente está num ambiente social, muitas pessoas, na hora que eles veem os vídeos, eles veem vídeos só para criticar no sentido ruim, às vezes uma colocação de português, às vezes uma edição que aconteceu errada, então as pessoas criticam desse jeito maldoso. Eu estou falando do pensamento crítico no sentido construtivo. Por que se compreende? Por que acontecem esses fatos? Por que ocorre isso? E numa investigação de estudo, não porque viu um vídeo, mas num estudo de leitura, num estudo de base, num estudo de compreensão do universo. Então, o estudo ele é importante não só para você como sujeito, para o seu cérebro. Pessoas que têm o conhecimento e hábito de estudar desenvolvem muito menos doenças neurodegenerativas, doenças como Alzheimer. Pessoas que estudam conseguem ter melhor sanidade mental, porque começam a compreender o universo de cada vez de forma diferente. Pessoas que estudam, elas superam o título. A diferença entre pessoas que têm título e outras pessoas também que têm título na competitividade e na emancipação de profissão está justamente na proporção de quanto estuda, de quanto conhece e consegue se relacionar consigo e com o mundo, tá certo? Eu espero ter ajudado nessa reflexão. Eu gostaria muito que você deixasse aqui seu comentário sobre essa percepção para que a gente volte a falar nessa pauta, porque é uma necessidade contemporânea muito importante para a gente começar a repensar essa nova ordem das coisas. Um grande abraço e até a próxima!